Olá, eu sou o Madison Barreto, cofundador da Libras Escrita, este é meu sinal e nessa aula nós vamos ver então sobre o português sinalizado. O que é o português sinalizado, quais são as armadilhas que nos levam à prática do português sinalizado, como que a gente pode evitar o português sinalizado e também algumas dicas sobre pensar visualmente em Libras, ok? E antes da gente falar sobre o tema da aula de hoje, gostaria de te lembrar, se você já assistiu o vídeo anterior, a aula anterior, nós falamos sobre memorização de sinais. Por que nós temos facilidade em esquecer sinais da Libras? Quais são as armadilhas que causam isso e como que a gente pode evitar esse esquecimento dos sinais? Como que a gente pode memorizar sinais com facilidade? E aqui abaixo você tem o link para acessar o vídeo anterior, ok? Então, bom, hoje a gente vai falar então sobre o português sinalizado. E para falar sobre o português sinalizado, eu quero primeiramente contar uma história, algo que aconteceu comigo com relação ao português sinalizado. Eu comecei a aprender Libras por volta dos meus 11, 12 anos de idade. E naquela época o aprendizado que eu tive da Libras foi sinal por sinal. Ou seja, o professor ensinava um sinal, dizia o que ele significava na língua portuguesa, o instrutor surdo, e então ele passava o próximo sinal e assim por diante. Foi assim por mais de 2 meses e meio de curso. Só do finalzinho do curso em diante que ele começou a contextualizar esses sinais que a gente estava aprendendo. Posteriormente eu fiz um outro curso de Libras, 4 anos depois, mais ou menos, e nesse segundo curso de Libras eu fui aprender então outros sinais, mais vocabulário, questão de construção de frases em Libras e muitas outras coisas que, na verdade, eu já sabia ou estava ali para poder aperfeiçoar, ou tópicos novos também que eu aprendi. Mas fato é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com surdos, alguns anos depois, no dia a dia mesmo, interpretando ou em contextos de coordenação de funcionários surdos, eu enfrentei inúmeros desafios, justamente com a questão do português sinalizado. A minha sinalização eu pensava que era tremendamente fluente na Libras. E o que é o português sinalizado? Português sinalizado nada mais é do que você sinalizar em Libras com a estrutura gramatical da língua portuguesa. É como se você fosse falar, por exemplo, em inglês, mas usando a estrutura gramatical da língua portuguesa. E isso com relação à língua de sinais, como são duas línguas, língua de sinais brasileira, língua portuguesa, duas línguas de modalidades diferentes, distintas, você precisa então estar atento a alguns elementos dessas línguas para que você evite ao máximo cair nessa armadilha e possa então desenvolver seu pensamento diretamente em Libras. E quais foram os fatores que contribuíram para que a minha sinalização fosse um português sinalizado e talvez você também esteja enfrentando esse desafio ou venha enfrentar em seu aprendizado da Libras? A primeira situação que aconteceu comigo são as benditas ou malditas anotações em língua portuguesa. Você está aprendendo um sinal, por exemplo, sinal de casa, e você vai e escreve 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas, ou palma uma voltada para a outra, mãos perpendiculares, ou mãos se tocando na ponta dos dedos 2 vezes, na frente do corpo, ou no espaço neutro. Essas anotações de sinais em língua portuguesa nos atrapalham de entender realmente como que o sinal é feito. Esse tipo de descrição é importante? Porque nos leva à visualidade da Libras. O problema é que essa visualidade da Libras nós estamos escrevendo em língua portuguesa. E quando você escreve em língua portuguesa, você está condicionando o seu cérebro a continuar pensando cada vez mais em língua portuguesa. E a metodologia de muitos cursos de Libras também nos leva ao português sinalizado. Por exemplo, tem muitos cursos de Libras que tem atividades, olha, é um curso de Libras que vai ensinar você então a língua de sinais, mas que utilizam metodologias que te treinam para tradução e interpretação. Certo, Madison, eu entendi, mas eu quero ser tradutor e intérprete de Libras e eu preciso treinar essa habilidade. Certo, mas cada coisa tem o seu momento. E as atividades comuns em curso de Libras consistem em você ter um texto em língua portuguesa ou ter um texto com anotações em glosas, como por exemplo, Pedro ir casa Mário, João gostar feijão
também arroz. Isso aí são anotações em glosas, isso aí não é escrita da Libras, mas a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos que virão a seguir, ok? Então esse tipo de anotação, esse tipo de frase que está em língua portuguesa, que você tem que pegar e fazer a sinalização, te leva à gramática da língua portuguesa, não necessariamente a gramática da língua de sinais. Mas, Madison, peraí, eu vi que ali estava numa estrutura diferente daquilo que a gente fala no português. Os verbos não estavam conjugados e assim por diante. Certo, mas observe a armadilha. Quer dizer que os verbos em Libras não têm conjugação? Eles têm conjugação sim, só que essa conjugação ocorre de maneira diferente da língua portuguesa. Assim como no inglês ocorre de maneira diferente da língua portuguesa. Cada língua tem seu próprio sistema de conjugação verbal. Mas, Matheus, eu aprendi que em Libras não tem artigos. Certo, em Libras não tem artigos, ou a maneira como isso se constrói em Libras é diferente da língua portuguesa. Então, essas comparações que nos ancoram na língua portuguesa, elas nos distanciam de uma sinalização efetiva em língua de sinais. Mas, Madison, como que eu posso treinar isso então? Uma das maneiras de você treinar a usar a língua de sinais pela língua de sinais é justamente o contato com surdos. Mas se você não tem a oportunidade de ter contato com surdos presencialmente, ou se os surdos que você conhece, e às vezes aconteceu isso comigo também, eles usam a língua portuguesa, o português sinalizado, como que você pode evitar isso? Você pode procurar vídeos na internet, como por exemplo, do professor Rimar Segala, do professor Nelson Pimenta e de tantos outros professores surdos que têm textos ou sinalizações, histórias em língua de sinais, e você pode então copiar essa sinalização. Você vai ver mais vídeos em Libras e dessa maneira então seu cérebro vai se condicionar à gramática da Libras propriamente dita, ok? Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo na próxima aula a gente vai falar sobre como pensar visualmente, como você pode treinar o seu cérebro a estruturar o seu pensamento em Libras, como você pode fazer isso, ok? Quais são as possibilidades, quais são as dificuldades, como você pode exercitar o seu pensamento em Libras. Bom, se você gostou de nossa aula, clique em gostei aqui abaixo. Se você não gostou, clique em não gostei. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos ou envie esse link aqui para que seus amigos que estão estudando a Libras possam ter acesso a esse conteúdo também. E deixe seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou da aula, como foi essa experiência para você, quais são os seus desafios e o que você quer aprender nas nossas próximas aulas.